Será que os sonhos são fruto do nosso inconsciente? Olá galera, meu nome é Felipe Rippe, eu sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e neuropsicologia. Hoje a gente vai debater se a psicanálise é científica ou não. Quando a gente trata de um fenômeno como a mente humana, para que a gente a estude como um objeto, a gente precisa entender um pouco de filosofia, porque foi através da filosofia que a ciência se desenvolveu. Nós tivemos o discurso do método de Descartes, que traçou todos aqueles paradigmas a respeito de como deveria ser a investigação dos fenômenos, que ela deveria estudar as partes dos objetos, para se chegar até o todo. Porém, a questão é um pouco mais complicada do que parece. Será que um cavaleiro medieval diria ser impossível a comunicação simultânea a milhares de quilômetros de distância? Nós sabemos que ele diria que é impossível, e sabemos que ele está errado. Há alguns séculos dizer que a Terra girava em torno do Sol seria um absurdo. Ninguém acreditava nisso. Problemas semelhantes são objetos da filosofia, em particular do ramo que lida com o conhecimento humano chamado epistemologia. A epistemologia surgiu na Grécia Antiga com debates a respeito do que seria conhecimento. Aristóteles afirmava que conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Até hoje muitas pessoas mantêm essa definição, embora haja alguma discordância a respeito de se o conhecimento representa uma crença ou uma proposição, porque o problema de representar uma crença diz respeito a ser algo interno ao indivíduo, e a filosofia, de uma forma geral, a filosofia da mente, rejeita esse tipo de dualismo. A epistemologia trata, por exemplo, da possibilidade do conhecimento. Será que o sujeito é realmente capaz de apreender o objeto? Essa é a questão sobre a possibilidade do conhecimento. A fonte e o fundamento do conhecimento humano é a razão ou a experiência? Essa é a questão sobre a origem do conhecimento humano. Pergunta outra seria qual das interpretações do conhecimento humano é a correta. Podemos chamar esse problema sobre a questão da essência do conhecimento humano. Se seria o sujeito que determina o objeto, se o objeto seria determinado pelo sujeito, ou se o conhecimento do sujeito seria determinado pelo objeto. Também podemos nos perguntar se existe, além do conhecimento racional, algum outro tipo de conhecimento que, por oposição ao conhecimento racional discursivo, poderíamos chamar de intuitivo, aquele conhecimento do primeiro olhar. Então essa é a questão sobre os tipos de conhecimento. E a última questão diz respeito a se existe conhecimento verdadeiro, como posso reconhecer sua verdade? Qual é o critério que me diz em cada caso se um conhecimento é verdadeiro ou não? A respeito da questão do critério, David Hume falava que o conhecimento vem da experiência. O homem, através dos órgãos dos sentidos, experiencia o mundo e, portanto, o conhece. Immanuel Kant falava a respeito de objetos que seriam imanentes, ou seja, que tem um fundamento físico, e os transcendentes como Deus, e ele colocava os dois em oposição porque dizia ele que sobre os objetos transcendentes a gente não pode ter nenhum consenso sobre a existência de Deus ou não. E ele falava que o conhecimento científico deveria ser o conhecimento acerca do mundo imanente, e o homem seria um ser transcendental que tenta apreender o mundo imanente, o mundo físico. Karl Popper ele foi mais radical e determinou o critério a respeito do que deveria ser científico ou não como sendo uma proposição que possa ser verificada, que possa ser colocada à prova. Por exemplo, a teoria da evolução, diferente do que diz Tatiana Rock nesse livro do Christian Dunker, ela faz a introdução e ela afirma aqui que os critérios de legitimação da ciência não são imutáveis, o que pode desapontar alguns epistemólogos, com pretensão de igualar a filosofia da ciência à própria ciência. Tais critérios se inscrevem nos debates de uma época e são motivados pelas ciências então preponderantes. É o caso do critério de falseabilidade de Karl Popper e de sua designação de pseudociência. São categorias datadas, nem o darwinismo escapou do rótulo de não científico, tal a estreiteza do critério proposto. Ao contrário do que ela afirma, na realidade a teoria da evolução ela já foi bastante confirmada, e de acordo com livros de filosofia biológica, essa teoria seria sim falseável. Me siga nas redes sociais, meu canal no YouTube é Psicólogo Felipe Rippe. Bom galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo, então comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não estivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.